Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do minicurso promovido pelo Grupo PET Odontologia da Universidade Federal do Ceará. Esse ano, como vocês podem ver, o nosso minicurso está ocorrendo em formato um pouco diferente, sob vias remotas, justamente devido a uma maior necessidade de adaptação, principalmente das nossas atividades de ensino, frente às consequências que a pandemia nos trouxe. E embora esteja ocorrendo nesse formato, a gente realmente tem uma grande expectativa de que não vai haver nenhum tipo de prejuízo ou perda de aprendizado, justamente devido à alta capacitação que tivemos, contando com a orientação de profissionais altamente especializados na área e com vasto conhecimento e competência naquilo que fazem. Como vocês podem ver, o tema do nosso minicurso em 2020 é a respeito da harmonização orofacial, uma área barra especialidade odontológica que tem recebido bastante ascensão na odontologia contemporânea, mas que infelizmente não é tão abordada assim dentro da graduação. Então, por isso que a gente resolveu montar esse momento com alguns conceitos, técnicas, práticas e formas de procedimento, tentando trazer o mínimo de conhecimento básico para vocês, para que possa servir tanto para o aprendizado clínico, quanto inclusive servir de alicerce para aqueles que desejam adentrar e se especializar cada vez mais dentro dessa área odontológica. A aula de hoje é uma aula de caráter mais introdutório para o entendimento da harmonização orofacial e ela será a respeito do envelhecimento facial e será ministrada por mim, que ainda não me apresentei, mas me chamo Marco Leitão, sou acadêmico de odontologia da Universidade Federal do Ceará e faço parte do programa de educação tutorial PET Odontologia UFC. Além disso, contarei com a participação das petianas Juliana Raab e Vitória Geisa. Essa aula foi orientada pela professora doutora Delane Viana Gondim. Então, o conteúdo que traremos para vocês está didaticamente distribuído em introdução e envelhecimento, em que falaremos um pouco a respeito dos principais aspectos fisiológicos desse processo, e aí entraremos nas principais alterações anatômicas que vão proporcionar as principais marcas em que vai atuar a harmonização facial, relacionadas principalmente à flacidez da pele, às alterações e reabsorções ósseas, alterações musculares, que vai promover a formação de rugas e algumas marcas, compartimentos de gordura, ligamentos faciais e, por fim, as considerações finais relacionadas à aula de hoje. Então, para iniciar, a gente tem que ter em mente que é quase que impossível falar de harmonização facial sem citar conceitos básicos de beleza. Mas o que é beleza? A beleza é definida como características ou um conjunto de características agradáveis à vista e capazes de cativar o observador, sendo essas características variáveis de acordo com a cultura e a opinião pessoal que dá para o adentramento dentro de uma enorme subjetividade, que leva a questionamentos do que realmente é considerado belo. No entanto, atualmente, e relacionado principalmente à beleza da face, alguns pontos são de grande importância para aquilo que é considerado belo ou mais atrativo, como a existência de proporções, de simetrias entre as várias regiões do rosto, uma boa marcação pela face, um contorno adequado e bochechas altas, que está relacionado principalmente ao surgimento de cirurgias estéticas de remoção de gordura dessa região, que vão promover justamente esse aspecto de malar mais alto ou malar mais preenchido. E aí, no decorrer da história, sempre houve uma grande inquietação nas mais diversas culturas e etnias pela procura de formas harmônicas, de medidas equilibradas, ditas como agradáveis e consideradas belas. E a partir disso, com o passar do tempo, notou-se que a beleza ela possui uma percepção multifatorial e que vários aspectos estão envolvidos na formação desse conceito, envolvendo sobretudo fatores genéticos, fatores ambientais e fatores culturais que vão contribuir na formação desse processo. Já a respeito do processo de envelhecimento, mais especificamente o envelhecimento facial, ele é dado como alterações ocorridas ao longo do tempo que vão promover, sobretudo na região da face, uma perda de contorno e volume facial, como a gente consegue observar nessa imagem, em que há o comparativo entre um rosto de aspecto mais jovial com um rosto com características envelhecidas, e mostrando, sobretudo, alterações na região da glabela, uma pitose da pálpebra superior, alterações infraorbitais, formação do sulco nasolabial e alterações na pele da região mandibular, com um aspecto mais envelhecido e mais recaído. Essas alterações ao longo do tempo, elas vão se dar sobretudo na pele, no esqueleto facial, músculo, tecido adiposo e nos ligamentos faciais, que essas estruturas vão se relacionar entre si, promovendo a formação de marcas, e a gente vai falar mais um pouco detalhadamente ao longo dessa aula. É importante dizer que essas mudanças ocorrem em ritmos diferentes para cada estrutura, variando também de acordo com a idade e origem étnica de cada indivíduo. Ou seja, esse fator multifatorial, ele contribui para a formação de características em que, na maioria das vezes, existe mais de um ponto envolvido nesse processo. E dificulta até mesmo para saber qual o melhor tipo de tratamento que vai ser utilizado, ou até mesmo para dar a diagnóstico da aparência que aquele paciente possui ou da idade que ele aparenta ter.
Além disso, é importante dizer que com o processo de envelhecimento, muitos indivíduos passaram a procurar tratamentos estéticos com o desejo de retorno ou manutenção da sua aparência jovial. E foi a partir daí que houve o boom dos procedimentos, das técnicas cirúrgicas, dos tratamentos cosméticos, dentre outras coisas, que promoviam a retardação nesses efeitos do envelhecimento. Sobre esses tratamentos estéticos, a primeira forma de tratamento que surgiu foi o tratamento cosmético, que teve origem lá nas sociedades mais antigas, como no Egito Antigo, em que as pessoas passaram a utilizar pigmentos de fonte animal e vegetal aplicados topicamente, que com o tempo notou-se que esses produtos de origem mais natural, eles possuíam a capacidade ou propriedade de reduzir os sinais do envelhecimento e atenuar algumas marcas que inquietavam sobretudo a população feminina. Então foi a partir desse período de concretização da beleza feminina e da vaidade feminina que surge essa figura da mulher que a gente tem até hoje, mais relacionada com o tratamento de beleza e com o tratamento com o uso de cosméticos. Foi somente no século XIX, com o advento da anestesia e da melhora dos procedimentos cirúrgicos, que surgiram procedimentos estéticos invasivos e não invasivos, com o objetivo de reduzir os sinais do envelhecimento e, a partir disso, promover uma restauração da aparência jovial. É importante ressaltar que é nesse momento que surge e tem o boom das cirurgias plásticas, ressaltando, consequentemente, a importância de um grande conhecimento anatômico para que os profissionais possam conhecer muito bem essa região no qual ele vai atuar e vai intervir, proporcionando, sobretudo, maior segurança aos pacientes e efetividade nesses procedimentos cirúrgicos. As técnicas cirúrgicas são procedimentos estéticos capazes de promover bons resultados na diminuição da flacidez de tecidos e em alterações morfológicas, principalmente relacionadas a procedimentos mais invasivos. No entanto, com o passar do tempo, foi visto que esse tipo de procedimento eles possuem algumas limitações, principalmente relacionadas a dificuldades em corrigir perdas de volume subcutâneo e marcas deixadas na pele por ação da musculatura, como as rugas e outras linhas de expressões que venham a surgir no rosto com o passar do tempo e com o processo de envelhecimento. Além disso, esse tipo de procedimento também não se mostra tão eficaz contra as ações do fotoenvelhecimento, relacionado a fatores como a exposição solar e dentre outros. Então é a partir disso que surge a busca por novos procedimentos que possam preencher essas lacunas deixadas pelas cirurgias estéticas. E nesse meio surge a harmonização orofacial, que ganhou bastante destaque, principalmente no século XXI, a partir da sua segunda década, e está aí perpetuando-se, né, até hoje. E aí, o surgimento da harmonização orofacial, ele trouxe consigo novas opções rejuvenescedoras que possibilitam, sobretudo, a restauração do equilíbrio natural entre as diferentes estruturas e camadas faciais a partir da utilização de métodos e materiais pouco ou minimamente invasivos. No entanto, o profissional que vai realizar esse tipo de procedimento, ele precisa ter cautela nas suas ações, visto que ele deve se atentar principalmente sobre alguns pontos. Primeiro é a segurança do paciente, já que mesmo que essas técnicas possuam um baixo risco, elas podem sim gerar graves problemas quando não realizadas de maneira correta. Além disso, é importante que esse material, esse profissional, aliás, ele possua um bom conhecimento anatômico para poder manusear muito bem aquela região no qual ele vai estar interferindo. É importante que ele conheça o potencial de hipersensibilidade não só do material que ele está utilizando, mas também quanto relacionado às limitações do paciente, o tempo de permanência daquele material na face do indivíduo e como é que é a sua degradação ou coisas do tipo. E por fim, é importante que ele respeite os desejos do paciente, não agindo de maneira exacerbada ou criando características que não são agradáveis ao estético, ao caráter subjetivo do próprio indivíduo. Agora falando um pouquinho mais a respeito do processo de envelhecimento, nós temos que o envelhecimento ele é definido como um processo dinâmico, visto que está em constante alteração, não linear, pois ocorre em maior intensidade em algumas fases e algumas idades, é de início iniciado desde o processo da concepção, é um processo progressivo e que gera mudanças ao longo do tempo. Essas mudanças elas vão ser tanto de cunho morfológico, quanto bioquímicas, fisiológicas, funcionais e psicológicas, e são capazes de alterar a adaptação do indivíduo ao ambiente e a sua capacidade de socialização. O declínio da função ocorre de maneira diferenciada entre os indivíduos a partir de fatores extrínsecos e intrínsecos, que a gente vai falar mais um pouco na frente.
O envelhecimento facial em si, ele é um processo dinâmico e contínuo também ao longo da vida, assim como o envelhecimento fisiológico do corpo humano como um todo. E esse, o facial, ele vai atuar principalmente na alteração de tecidos moles e em base ósseas do nosso crânio, né? Os principais sinais que vão surgir relacionados ao envelhecimento facial são o surgimento de rugas, de hipercromia, relatado como áreas de mais coloração, uma pele seca, uma perda de luminosidade e uma pitose de tecido por toda a região do rosto. Essas características elas vão ser causadas pelo declínio da função principalmente do tecido conjuntivo, que tem o objetivo de unir essas partes da nossa pele, principalmente, e essa perda da função do tecido conjuntivo, ele se dá a partir de uma perda do colágeno, da diminuição da elasticidade das fibras elásticas, da diminuição do número de glicosaminoglicanos, na redução de água, que é dado como um dos principais pontos de mais importância no funcionamento, no entendimento desse processo, e também no processo de estaticidade celular. Nessa imagem de caráter bem simples, mas bastante ilustrativa, a gente consegue ver um comparativo entre um rosto considerado jovem e um rosto com aparência um pouco mais envelhecida, em que o rosto de caráter mais jovial ele possui um bom aspecto de hidratação, uma boa elasticidade e uma boa firmeza, enquanto o rosto envelhecido, com o qual ocorre o processo natural de envelhecimento ao longo dos anos, ele vai ter uma diminuição da espessura da pele, uma flacidez mais notória por toda a região, uma diminuição da elasticidade, uma desidratação, sobretudo pela perda de água, isso é um dos processos mais importantes envolvidos na formação dessas características, e além disso, alterações vasculares que vão contribuir para o surgimento de manchas e regiões mais escurecidas por toda a face do indivíduo. E aí, esteticamente falando, para avaliar a simetria e o equilíbrio da face em relação ao envelhecimento, é muito comum dividir ela horizontalmente em 3 terços, e cada um desses terços vai receber alterações de acordo com fatores individuais que vão promover essas marcas e o surgimento dessas características do processo de envelhecimento. O terço superior, então, ele vai desde a inserção do cabelo até a região da glabela. O terço médio, ele se limita da região da glabela até a região da ponta do nariz, e o terço inferior vai da ponta do nariz à região do mento. Falando um pouquinho mais agora a respeito dos fatores que vão incidir diretamente no terço superior dessa divisão horizontal da face, os 3 principais que vão promover essas alterações são a luz ultravioleta, né, causada pela incidência dos raios solares, principalmente nessa região, que é a região de maior exposição, as alterações musculares ocorridas também nessa região, que promove o surgimento de rugas, dentre outras linhas de expressão, e as mudanças gravitacionais, que por ser a região mais alta do nosso rosto é a que mais tende a sofrer também alterações dessas mudanças, ficando uma pele mais flácida e mais recaída, principalmente sobre a região dos olhos. Já no terço médio, além da incidência de luz ultravioleta que também vai ocorrer devido à exposição aos raios solares, vai ocorrer uma grande perda de tecido subcutâneo, principalmente relacionado ao tecido adiposo, que a perda desse tecido nessa região promove a queda ou a pitose da pele dessa região, e isso contribui principalmente para a formação do sulco nasolabial, que se encontra aqui entre o canto da asa do nariz até a região do canto do lábio, né? E aí, além disso, essa pele vai sofrer uma perda de elasticidade, ficando uma pele mais frouxa, menos densa, mais caída, e vai haver também áreas de remodelamento ósseo, sobretudo associadas à região infraorbital e ao tecido cartilaginoso relacionado principalmente a alterações no nariz. Aqui nessas imagens retiradas de um atlas de harmonização orofacial, a gente consegue ver muito bem essas principais alterações que ocorrem no terço médio da face relacionadas a um processo de envelhecimento. Essa imagem relata, né, ou mostra uma imagem de caráter mais jovial, e essa é um de aspecto mais envelhecido, em que aqui na região orbital a gente consegue ver que há sim a formação dessa bolsa, da pitose da pálpebra superior e inferior, justamente devido a essas alterações ósseas que ocorrem aqui, as alterações de gordura também, que conferem um caráter mais escurecido à pele dessa região. Já na região malar também há um recaimento, justamente devido à ausência ou retirada, a perda da gordura que fica entre o músculo masseter e o músculo bucinador, que também vai culminar consequentemente em efeitos no terço inferior. E além disso, a gente consegue ver que essa redução do volume de tecido nessa região culmina consequentemente na formação do sulco nasolabial nessa região, além de que pode ocorrer também a pitose da ponta do nariz devido a alterações cartilaginosas e alterações no tecido também na pele, que podem também influenciar em algum grau no volume labial, inclusive, devido ao despencamento, né, da pele e de tecido dessa região.
Já no terço inferior, como a gente consegue ver, alguns outros processos vão estar envolvidos nessas alterações que vão ocorrer na região. Também vai haver uma perda de gordura, assim como nas regiões mais acima. A luz ultravioleta também vai possuir um papel importante nas marcas que vão surgir ali. Também vai haver alterações musculares relacionadas sobretudo ao músculo orbicular da boca, que contribui para o surgimento de linhas, de pequenas rugas nessa região. O músculo platisma também vai ter um papel importante no repuxamento e no recaimento desse contorno da face, dessa parte mais inferior. As mudanças gravitacionais vão ser muito relevantes aqui, visto que todo o processo que tende a ocorrer nos terços mais acima, ele todo recai para baixo, então deixa essa região mais carregada, mais flácida, com um aspecto de ter mais pele. Ocorre uma grande perda de elasticidade, principalmente nessa região de contorno da mandíbula, e além disso, destaca-se as alterações relacionadas ao remodelamento ósseo e cartilaginoso, sobretudo envolvidas com o nosso processo de perda dentária, com a idade, com o envelhecimento, que vai promover ali uma reabsorção dos processos alveolares, e essa região da boca tende a ficar com um aspecto mais aprofundado e o queixo com um aspecto mais protuso. Essa imagem foi retirada de um artigo que trata-se justamente dessa quadrangulação do terço inferior da face, e obviamente não se trata da mesma pessoa, mas de modo geral ela dá um bom comparativo dos aspectos de uma face mais jovial com os outros aspectos encontrados na face envelhecida, né? Como a gente consegue ver, quando a pessoa é mais jovem, ela possui uma face com caráter mais triangular, sendo que com o tempo a apitose de todos os tecidos, principalmente da região média, ele tende a promover uma sobrecarga do terço inferior e isso gera esse caráter mais quadrangular. Além disso, outras características são bastante ressaltadas, né, e existentes, evidentes, como a perda do volume do lábio e, além disso, a demarcação fortíssima do sulco nasolabial devido à pitose dessa região malar. Nessas duas imagens a gente consegue dar um apanhado geral dessas principais características que vão marcar, né, o envelhecimento da nossa face. A gente consegue ver que há uma pitose da sobrancelha, a formação das rugas, a pitose dos olhos e a formação da bolsa, dessas bolsas aqui embaixo dos olhos na região infraorbital, como eu já falei anteriormente, a formação do sulco nasolabial, alterações na região da mandíbula, do músculo platismo, que tende a ficar essa região do pescoço mais amolecida. A gente vê também a formação de pequenas linhas aqui na região da boca, devido às alterações do músculo orbicular da boca. A gente consegue destacar também alterações no mento, alterações no malar, dentre outras que eu já falei anteriormente. Então, a partir do entendimento e da visualização de todas essas marcas e fatores que eu já falei anteriormente, a gente vai falar um pouquinho agora a respeito dos principais pilares de alterações estéticas relacionadas sobretudo a fatores anatômicos que vão contribuir para o surgimento dessas marcas e dessas mudanças ao longo do tempo. Esses fatores estão relacionados à flacidez da pele, ao remodelamento ósseo, às alterações musculares que ocorrem ao longo do tempo, às perdas de compartimentos de gordura e aos ligamentos faciais principalmente. Agora falando um pouquinho mais a respeito dos fatores relacionados à flacidez da pele, vamos falar um pouco a respeito das principais consequências que isso traz à formação de linhas de tensão, principalmente, sem se adentrar muito em outras características da pele, visto que a pele é um órgão, né, composto por várias camadas de alta complexibilidade, então a gente vai tentar só pincelar alguns pontos aqui por cima para que seja de entendimento mais simples para vocês. Então, ainda falando sobre o envelhecimento da pele, a gente tem que basicamente esse processo é causado por dois principais fatores, os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Eu até já citei um pouquinho sobre eles no começo da aula, mas eu não destrinchei a fundo o que significa cada um deles. Bem, os fatores intrínsecos, eles estão relacionados ao desgaste natural do organismo ao longo do tempo, dependente da genética, ou seja, é aquilo que naturalmente tende a ocorrer com base nos nossos fatores genéticos, é algo fisiológico, é algo que processualmente ocorre com o tempo. Já os fatores extrínsecos, eles estão relacionados a fenômenos biológicos naturais e fatores de agressão ambiental. Esses fenômenos biológicos naturais podem ser doenças ou alguns outros fatores de cunho mais extraordinário. E fatores de agressão ambiental, a gente pode encaixar aqui a exposição à luz solar, o uso de tabaco, uma alimentação não saudável, exposição da pele a alguns agentes que podem ser tóxicos a essa região. E além disso, relacionando tudo isso à região da pele do rosto, né, a gente tem que ter em mente que a região da pele do rosto é uma pele altamente propícia, pelo fato dela ser uma região exposta, uma região que está mais exposta aos raios ultravioletas e às agressões externas, e tudo isso contribui para que seja uma região de mais facilidade do surgimento dos sinais de envelhecimento e, consequentemente, maior visibilidade. Né? Então é por isso que a gente tenta tanto, com as técnicas de harmonização orofacial, amenizar esse processo e reduzir essa exposição.
Esse processo de envelhecimento da face ele vai culminar, sobretudo, em alterações da composição dos elementos da pele que vão promover essa flacidez e que contribuem justamente para o surgimento das linhas de tensão, que são as rugas. Essas rugas elas estão associadas aos fatores intrínsecos, principalmente relacionados a aspectos de extensibilidade, de elasticidade, de tensão, em que tudo isso vai estar relacionado a alterações dos componentes bioestruturais da pele. O que vai ocorrer então é que, com o aumento da idade, principalmente, o nosso organismo, a nossa pele, o nosso tecido conjuntivo, ele tende a ter uma queda nas quantidades de colágeno, por exemplo, que é uma proteína bastante importante, né, para o seguramento e para a firmeza da região do nosso rosto. E esse decreção na quantidade de colágeno, ele tende a promover uma diminuição do volume do rosto e, consequentemente, uma diminuição da elasticidade, deixando a pele menos firme, né, promovendo essa perda de firmeza e gerando todos aqueles sinais que eu falei anteriormente. Já sobre os fatores extrínsecos, a gente pode destacar aqui a exposição solar, o tabagismo, o etilismo, a má alimentação e alguns outros hábitos de vida que não são saudáveis, que quando isolados ou até mesmo associados, eles vão possuir essa característica de potencializar as marcas e o processo de envelhecimento. Ou seja, se você não quer ter envelhecimento precoce, evite esses fatores que com certeza você já vai estar fazendo um bom feito para a sua pele, para a sua aparência de forma geral e vai evitar essas primeiras marcas de surgimento do envelhecimento, né? Além disso, outro ponto importante é que o fato dos músculos, principalmente da expressão facial, estarem diretamente inseridos na nossa pele, faz com que tenhamos uma grande tração muscular, uma tensão muscular contínua durante toda a nossa vida. E isso promove ao longo do tempo, né, um alongamento do colágeno em direção à tração, tendendo a deixar a pele mais flácida, e essa pele flácida fica redundante e com o tempo se direciona mais para baixo e para outras regiões, tendendo a formar sulcos, que são algumas desses tipos, né, de linha de expressão. Já as rugas lineares, que são as principais linhas, né, de expressão que vão surgir no nosso rosto, elas resultam da união de múltiplas fibras do nosso sistema musculoapneurótico superficial, ou seja, o SMAS, com a derme, alongando a pele e reduzindo a tensão na direção do movimento dos músculos faciais. As linhas de tensão da pele são perpendiculares, né, à soma dos vetores da força de ação muscular, e a diminuição da tensão, o aumento do alongamento das fibras de colágeno e a progressiva diminuição do tecido elástico criam essas linhas que exacerbam com a idade e tendem também a ter um efeito mais visualizado quando somado à exposição solar. Dessa forma, esses fatores, quando em conjunto, eles levam ao aumento da flacidez cutânea e principalmente à sobra de pele na região da face e na região do pescoço, né, devido a esse recaimento e a formação das rugas de forma geral. Então, nessas imagens a gente consegue ilustrar bem a presença dessas rugas, né? Tanto aqui na região dos olhos. Lógico que elas estão distribuídas por toda a região da face, em maior e menor intensidade, mas aqui a gente consegue ver ela, né, na região periorbital, esses pequenos chamados pés de galinha, né? Na região da boca, pequenas rugazinhas que são bem características de alterações no músculo orbicular da boca. E aqui é uma imagem que até circulou recentemente nas redes sociais, devido ao fato desse homem ser um motorista, né, um caminhoneiro, e que, consequentemente, passa muito tempo exposto à luz solar só de um lado do rosto, e isso contribuiu fortemente para que um lado do seu rosto, né, seja bem mais danificado do que o outro, enfatizando bastante a importância do sol, né, nesse processo de envelhecimento e também enfatizando a importância do uso do protetor solar, como fator preventivo ao surgimento dessas rugas e decaimento do tecido de forma geral. Então, gente, nessa primeira parte da nossa aula era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês. Na segunda parte, a Juliana vai falar um pouquinho mais a respeito dos principais aspectos que envolvem o remodelamento ósseo e as principais alterações musculares envolvidas também no envelhecimento facial. E é muito importante que vocês assistam, tá certo? Até a próxima!